Existem alguns poderes que, se o Oda trabalhasse em One Piece, iria contra toda a essência da aventura que é ser um pirata em One Piece. E por isso a gente pode considerar esses poderes proibidos, porque o Oda nunca trabalharia eles. Seria até impossível, ou quase impossível, alguém vencer um usuário desses poderes. E são sobre eles que nós vamos comentar nesse vídeo e por que eles são proibidos. E se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Começando pela Fuo-Fuo no Mi, ou a fruta da levitação. Ela foi comida pelo Shiki e permite que ele possa levitar tudo o que ele tocar. Tanto ele quanto coisas inanimadas podem ser levitadas e podem permanecer levitando enquanto o usuário quiser ou até ele ser nocauteado. Esse aqui é um poder que vai extremamente contra toda a aventura que é ser um pirata, que é navegar pelos mares, que é lutar contra criaturas marinhas, lutar contra inimigos, lutar contra os climas da Grand Line, as mudanças, e por isso você precisaria de um navegador habilidoso ou precisa de um navegador habilidoso para lidar com todas essas situações adversas. Mas com esse poder, o usuário poderia só levitar o seu navio e ir pulando de ilha em busca dos poneglyphs e no final seria muito fácil encontrar todos eles e se tornar o rei dos piratas. Por isso que o Oda não trabalha esse poder atualmente na obra de One Piece. Quando Oda inventou ele lá no passado, ele fez sentido, e o Shiki só não se tornou rei dos piratas porque existia o Roger. E muito provavelmente ele tinha um poder que foi capaz de impedir que o Shiki se tornasse rei dos piratas também. Mas com seu poder, hoje em dia, seria totalmente contra ou muita apelação contra os diversos piratas que existem. Além de que não seria nada romântico ou não teria uma aventura de fato. Porque, como eu falei, ele iria pulando só de ilha em ilha, ignorando todos os desafios, até se tornar o rei dos piratas. A gente tem um exemplo disso no próprio filme em que o Shiki aparece, porque em um determinado momento ele tá na Grand Line, não demora muito, ele vai para o East Blue, faz toda uma bagunça por lá e depois volta como se não fosse nada, como se não tivesse toda uma aventura para chegar na Grand Line de novo, passar pelo Calm Belt, todas as criaturas e por aí vai. Além de que quando o Luffy enfrentou o Shiki, ele teve extrema dificuldade para vencer e só venceu porque era um filme e porque o Luffy é o protagonista. Mas se aquele poder fosse colocado na obra, dificilmente ou quase impossível do Luffy conseguir vencer apenas com o Gear Third, como foi o que aconteceu no filme. Ele precisaria do Gear Force e até do Gear 5 para vencer, porque aquele poder é bem apelão. O Miyumi no Mi. Outra Akuma no Mi que dificilmente o Oda trabalharia em One Piece é a Miyumi no Mi, ou Fruta do Mar. Uma Akuma no Mi que poderia ou daria ao seu usuário a capacidade de controlar os mares. E o quanto que isso não é apelão, não está nem escrito, porque o mundo de One Piece é composto essencialmente por água. A gente pode dizer que 80% do mundo de One Piece é formado por água e 20% de terra, contando ali a Headline e as diversas ilhas. Agora você pensa o quão apelão não seria um pirata com o poder de controlar os mares e se livrar de diversos perigos das aventuras que essa pessoa vai ter, deixar o seu navio sempre em segurança e a pessoa até poderia afundar ilhas se ela quisesse, poderia derrotar qualquer usuário de Akuma no Mi se ela também quisesse, além de passe livre para qualquer lugar no mundo de One Piece. Se você quer ir para a Ilha do Céu, você poderia criar seu próprio No Upstream e subir 10.000 metros até a Ilha do Céu. Se você quiser ir para o fundo do mar, você cria uma bolha em volta do seu navio e você vai até lá. Se você quiser enfrentar diversas criaturas marinhas, você controla as correntes do mar e tira ela da sua direção ou da direção do seu navio. Imagina a possibilidade ou as possibilidades que um usuário com essa Akuma no Mi não teria para se tornar o rei dos piratas, por exemplo. E derrotar esse cara seria extremamente difícil ou quase impossível se a pessoa fosse usuário de Akuma no Mi, porque seria só envolver o corpo dele com água que ele perderia suas forças e até se afogaria. E você sairia vencedor de todas as batalhas. Por isso que esse é um outro poder que o Oda dificilmente trabalharia em One Piece,
porque também faria com que toda aquela essência da aventura de ser um pirata se perderia com uma pessoa que tem esse poder. Yami Yami no Mi, Logia. A gente conhece a Yami Yami no Mi como Akuma no Mi que oficialmente é dita como Logia, mas mais parece uma paramécia, já que o usuário não se torna intangível e toma 2 vezes mais dano quando atingido. Tudo isso em troca de uma outra habilidade que ele pode retirar os poderes ou anular os poderes de outras pessoas, de outros usuários de Akuma no Mi, só tocando neles. Agora imagina se o Teach tivesse todas essas capacidades e ainda pudesse se tornar intangível. O quão apelão isso não seria. Por isso do Oda nunca poder colocar uma Logia das Trevas realmente intangível em One Piece. Seria quase impossível vencer esse cara. Ele só chegaria na ilha, envolveria toda ela em trevas, retiraria os poderes de todo mundo que estivesse tocando nessas trevas e venceria a batalha. Até poderia levar essas pessoas para uma outra dimensão, que é a dimensão das trevas, esmagaria todas elas lá dentro e venceria a batalha. Seria quase impossível vencer o Teach se ele pudesse se tornar intangível. É por isso que esse é um outro poder que o Oda também não poderia trabalhar em sua essência. Ela não pode ser uma Logia que nem todas as outras Logias. Porque se fosse e ainda pudesse retirar os poderes dos seus inimigos só tocando naquela escuridão, acabou. Não teria como vencer e o Teach se tornaria o rei dos piratas facilmente, vencendo qualquer um na sua frente, se fosse usuário de Akuma no Mi. E se você estiver gostando do vídeo até aqui, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente tem vários vídeos sobre One Piece e vários outros animes que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Fruta do Kairoseki. Existem diversos tipos de Akuma no Mi em One Piece que permitem ao seu usuário transformar o seu corpo em um determinado elemento. A gente já viu a Hina, por exemplo, que consegue transformar parte do seu corpo em diversos tipos de algema para prender os seus inimigos, o Mr. One, que consegue transformar seu corpo em lâminas de aço, e o Mr. Tree, que consegue expelir do seu corpo um tipo de cera que tem a dureza do aço. Por isso a gente pode pensar que existem outras Akuma no Mi de outros elementos, como o do Jozu, que pode transformar o seu corpo em diamante, que eu esqueci de citar. Então poderia ou existiria a possibilidade também de ter uma Akuma no Mi do Kairoseki. Só que como o Kairoseki é um material que tem as mesmas propriedades do mar e retira a força de usuários de Akuma no Mi, seria extremamente apelão existir uma pessoa com um poder que é a fraqueza de outros usuários de Akuma no Mi, inclusive do próprio usuário. Se ele é um usuário de Akuma no Mi e se torna em Kairoseki, ele se auto-nerfaria, a não ser que existisse uma imunidade para o próprio usuário. Mas se a gente for considerar que isso seria usado contra outros inimigos, outros usuários de Akuma no Mi, seria extremamente apelão. Imagina só um poder parecido com o da Hina, onde o cara pode prender os seus inimigos em um determinado material, só que esse material é Kairoseki. É só tocar nele e acabou a batalha, você não conseguiria vencer. É só lembrar da batalha do Luffy contra o Z, que tinha um braço feito com Kairoseki. O Luffy atacava e ficava fraco, atacava e ficava fraco e tomava cada vez mais dano. No final, o Luffy nem conseguiu vencer e o Z teve que ser derrotado pela marinha. Pra gente ver o quão apelão não é uma pessoa com Kairoseki contra um usuário de Akuma no Mi. Isso seria apelão e o Oda nunca colocaria esse poder em One Piece. Mizumizu no Mi. Para fechar essa lista, nós temos um Akuma no Mi que de forma alguma poderia existir em One Piece. Um Akuma no Mi da água, onde ela seria Logia e permitiria que o seu usuário pudesse criar, controlar e se transformar em água à vontade, além de se tornar intangível. O quão apelão isso não seria? Vocês já imaginaram? Se tem uma fruta que você pode controlar os mares já seria apelação, imagina poder se tornar um mar ambulante e criar seu próprio tsunami, suas próprias ondas, afundar diversas ilhas ou afundar diversos navios, prender seus inimigos usuários de Akuma no Mi em uma bolha de água e deixar com que eles morram afogados sem poderem utilizar seus poderes. O quão isso não seria apelão, além de que tornaria sua jornada muito mais fácil.
você, assim como o usuário da Akuma no Mi dos mares, você poderia criar ondas e tornar sua viagem mais calma, mais leve, mais simples. Você poderia se desvencilhar de diversos perigos da Grand Line. Esse poder é muita apelação e ele não seria colocado em uma Akuma no Mi em One Piece. Além de que, como eu já falei, ele vai contra o que é ser uma Akuma no Mi ou ter uma Akuma no Mi. Se você cai na água e você perde seus poderes, como você poderia se tornar água? Isso seria bem apelação. Mas poderia também existir uma Akuma no Mi dos líquidos que não necessariamente é água. E da mesma forma seria apelação. Porque você poderia só afogar os seus inimigos nesse líquido e eles não conseguiriam utilizar os seus poderes e não conseguiriam respirar. Então esse é um poder apelão, esse é um outro poder que eu acredito que seria impossível do Oda colocar em One Piece. A gente já viu algo parecido em um filme de One Piece, mas ali é um filler, então aquela Akuma no Mi não existe efetivamente na história principal e ela já era bem apelona. Por isso que eu acredito que o Oda nunca colocaria um poder desse em One Piece. Mas agora eu quero saber de vocês, quais outros poderes, além desses que eu citei, não podem existir em One Piece porque seria muita apelação? Se existirem alguns outros poderes que eu não citei, eu posso até fazer uma parte 2 desse vídeo. Então já comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!